na semana passada, achei que ia até fazer uma pausa, mas tá um pouco baixo, alguém tá falando que tá um pouco baixo, então vou colocar um pouquinho mais alto aqui. Veja se melhorou, veja se melhorou. Ok. Vou falar mais alto também, para ficar mais clara, né? Na semana passada eu achei que estava assim, um pouco difícil de eu continuar fazendo essas lives, mas a minha filha Isabela, ela falou, não, mamãe, você tem que continuar, você tem que perseverar nisso, e realmente a gente, acho que durante a semana, né, a gente tem tantas oportunidades de escutar coisas ruins, palavras que às vezes não constroem, coisas que nos fazem, que nos levam a pensamentos que muitas vezes não são, que não é bom a gente ficar nutrindo esses pensamentos. Então é sempre importante a gente ter materiais e oportunidade de estar estudando a palavra, porque como Jesus disse, né, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está, inclusive, na paraxá dessa semana. Então, é importante a gente estar sempre se alimentando da palavra, alimentando das coisas boas. E, então, vamos começar mais uma paraxá. Eu vou colocar na outra tela, quando vai ter o meu texto aqui. Eu vou entrar aqui agora. Eu estou aprendendo, né, gente? Vou entrar aqui no meu, na minha, onde vai estar as minhas palavras. Peraí. Estou tendo uma dificuldade para achar onde que eu acho a minha tela. Peraí. Eu preciso de achar a minha tela, onde que eu consigo. Ah, tá aqui, pronto, acabou-se. Tudo certo. Vocês vão estar vendo as palavras que eu estou colocando aqui na tela e nós vamos continuar. A paraxá dessa semana chama-se Ekev. Lá está, a leitura vai de Deuteronômio 7, de 12 até 11, 25. Então, são uma série de assuntos, né? E nós estamos no último livro, o livro de Deuteronômio, o último livro que Moisés escreveu. Vamos só recapitular. E ele escreveu esse livro sabendo que ele não ia entrar na Terra Prometida, mas ele estava preparando a geração que iria entrar. O povo já tinha passado por uma série de dificuldades e ele vai relembrar toda essa história. E em alguns momentos ele vai ressignificar também as coisas que aconteceram. Como nós falamos na vez passada, quando a gente relembra as histórias que aconteceram no nosso passado, a gente já relembra elas, e tirando algumas conclusões, tirando algumas vivências, e é assim que Moisés vai estar falando, não só como preparando a próxima geração, mas relendo e revisando a história para tirar conclusões, né? Antes da gente começar a estudar, nós vamos fazer nossa tradicional oração, a oração que se faz no judaísmo antes de começar a estudar a palavra de Deus, né? Então eu vou dizer ela aqui e vou depois falar ela com a tradução. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Vamos fazer ela em hebraico e português. Baruch atah Adonai, bendito seja tu, Senhor. Eloheinu melech haolam, nosso Deus, Rei do Universo. Asher Kidshanu, que nos separou. Bemitzvotav, com seus mandamentos. Vetzivano, e nos ordenou. La'asok, nos ocupássemos. Bedivrei Torá, com as palavras da Torá. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos guiar, o Teu Espírito Santo, enquanto nós nos colocamos,
nos colocamos debaixo da tua palavra, escutamos a tua palavra para nossa cura, para nossa orientação, para nossa vida, porque nós queremos alimentar da tua palavra, alimentar de ti para vivermos de ti. Em nome de Jesus, amém. A palavra Ekev, que é o título, né? Sempre a palavra que é o nome da paraxá, ela aparece logo no início, aqui, ó. O início da frase que começa aqui, ó, da direita para a esquerda, é essa segunda palavra, Ekev. E o que significa Ekev? Como resultado, devido a, por causa de. Então ele vai começar a dizer que por que. Vamos aqui, ó. Eu vou ler no texto, que eu não coloquei todas as anotações na. Devido que. Será que, pois, se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob o juramento aos teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Então ele começa a dizer que se eles cumprirem as palavras, se eles forem obedientes, eles vão ser abençoados, né? E essa palavra, tem só uma coisa interessante que eu quero colocar sobre essa palavra Ekev, é que ela é a palavra que também surge bem assim no início da Bíblia, só que com outro significado, que é a palavra Akev. Akev significa calcanhar. E o calcanhar, quando o homem pecou e Deus prometeu que do fruto da mulher viria aquele que iria esmagar, né, a cabeça da serpente, mas que a serpente poderia ferir o calcanhar, o Ekev, do filho do homem, né? Do filho da mulher e do homem, da descendência da mulher. Então, logo de início, a gente já lembra com a palavra Ekev, já dá para a gente lembrar assim, nossa, essa palavra apareceu lá atrás, logo no início da Torá, logo no início da Bíblia, enquanto Deus promete uma pessoa que iria trazer um conserto, né? Aumentar o volume, peraí, vou tentar aumentar o volume mais, aqui, ó. Veja se aumentou o volume. Veja se está aumentado o volume. Ó, eu espero que esteja aumentado agora. Bom, outra coisa, né, que nessa paraxá, gente, como a gente disse, as paraxás a gente não vai conseguir falar muito sobre tudo que vai acontecer nela, mas tem uns pontos que a gente vai destacar, e um deles é exatamente essa frase, que até já falei, né, que está escrito assim, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso está em Deuteronômio 8:3. Como a gente começa no 7, já no capítulo 8, tem essa frase tão importante, que o homem não ia viver só de pão. E ele está falando isso no contexto que ele fala assim, olha, você deve se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender de que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, veja bem, nesse momento, veja bem o paralelo que existe entre a vida, que ó, eu escrevi aqui, existe um paralelo entre o Messias e o seu povo. O que acontece com o povo acontece com o Messias.
tão somente o comportamento imaculável e pecável do Messias funciona como forma de redenção. Gente, tudo o que acontece aqui, veja bem, nessa leitura, quando a gente pensa que ele ficou 40, ele diz: Eu deixei você ter fome. No Novo Testamento, a gente vê que foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto e ele ficou lá 40 dias. Aqui o povo fica 40 anos. E Deus se responsabiliza por isso. Ele fala que ele levou lá para humilhar ele e provar, para saber o que estava dentro do coração nele, dentro do coração do povo. Então, assim, Deus provou o povo e quanta coisa, durante esse tempo, esses 40 anos, quantas coisas ruins não aconteceram, que estavam dentro do coração do povo. O povo não passou no teste. E, inclusive, tanto não passou que ninguém da geração que saiu do Egito está ali. Com quem Moisés está falando agora é a segunda geração. Então, a primeira geração, ela não passou, vamos dizer, no teste, ela não está lá. Eles morreram por causa da desobediência. E aqui, quando Jesus é levado para o deserto também, e ele foi humilhado, ele ficou com fome, e vem o Satanás para o tentar, o que acontece? Ele vence. Ele tem um comportamento correto, e inclusive aí ele cita exatamente essas palavras que estão aqui em Deuteronômio, que é um dos livros mais citados por Jesus. Ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, né, de Deus. Então, de novo, a gente começa a ler, quando a gente começa, o meu objetivo aqui, gente, é dar para vocês um olhar, quando vocês lerem o Antigo Testamento, vocês entenderem, verem o Novo. Todas as vezes que vocês verem a história de Israel, vocês verem a história de Moisés, e conseguirem enxergar onde que está o Messias nessa história. Porque assim, Jesus falou: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. E a gente tem que saber aonde é que Moisés escreveu a respeito de Jesus. Quando ele escreve sobre a própria tentação aqui, e que eles não passaram, mas Jesus passou. Né? Poderia assim, a gente pode lembrar dessa história. Não é exatamente aqui que ele vai aparecer mais especificamente, mas a gente deve lembrar dessa história. Né? E outra passagem importante que muitas pessoas não conhecem, que está agora em Deuteronômio 10, que eu quero destacar, já mais para o final da Paraxá, que Deus fala assim, ó: circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Cerviz é esse aqui, ó. Né? A gente tem que se humilhar, ser humilde. Então ele falou assim, para circuncidar o coração. E muitas pessoas imaginam assim: nossa, circuncidar um coração é um conceito do Novo Testamento. Agora a gente não circuncida mais a carne, nós circuncidamos apenas o coração. E é óbvio que se você não circuncidar o coração, não adianta. O que está no Novo Testamento e o que está no Antigo Testamento também é que, vamos dizer, no reino de Deus, não vão ter dois anjos lá na porta do reino e você chega, abre o casaco e mostra a circuncisão e aí você entra, é o ticket de entrada no céu. Absolutamente que não é, né? Porque você imaginar, todos os que foram circuncidados lá atrás não tinham entrado. E essa geração que está escutando essas palavras e está escutando assim, circuncide o seu coração, eles não estavam circuncidados na carne. Eles não estavam circuncidados na carne. E Deus nem estava preocupado ali naquele momento, ele não falou para eles circuncidarem a carne. Ele já tinha dito antes. Mas Moisés aqui ele fala: circuncidai, pois, o vosso coração. Ele enfatiza o coração. E a gente vê que as pessoas que estão escutando esse sermão, elas vão entrar na terra prometida. São eles que vão cruzar. E quando eles cruzam, isso é muito importante, aí depois é que eles cruzam o Rio Jordão, vamos olhar lá agora, vamos voltar para, agora vamos passar para ver o próximo livro, sem ser o livro de Deuteronômio, vamos para o livro de Josué.
Porque Josué, que na verdade é Yehoshua o nome dele, e o nome Yehoshua é o mesmo nome de Jesus, quando você pensar Josué, você já pode pensar Jesus. Não em português. Em português um é Josué, outro é Jesus. Mas em hebraico, um é Yehoshua e o outro é Yeshua. Só que Yehoshua e Yeshua é o mesmo nome, é como se fosse assim, Roberto e Beto. É uma forma mais abreviada do mesmo nome. Então, aqui, no livro de Yehoshua, né, eles vão entrar. E agora, essas pessoas que entram, elas passam pelo Jordão, o que acontece logo depois que elas entram? Vamos ler aqui. Agora eu vou marcar aqui para vocês que eu coloquei no texto. Aqui, ó. E eu vou aumentar aqui a letra para ficar maior para vocês verem. Nós vamos ler por partes. Vou aumentar aqui um pouco. Ó, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, quer dizer, depois que eles cruzaram, tinham amorreus também que habitavam no outro lado. E todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, então eles passaram, secou a água do Jordão e chegaram do outro lado. E os reis estavam lá, eles estavam diante dos filhos de Israel. Até que passamos. Desmaiou-se-lhes o coração. Esses povos aqui, os cananeus e os amorreus, tá? Dois povos, amorreus e cananeus. Esses povos, eles ficaram muito perturbados, porque Israel tinha conseguido passar e entrar na terra. Olha, gente, quando existe sempre luta, até hoje, vamos dizer assim, né? Existe uma tentativa de deslegitimizar a posse dos judeus, né, dos filhos de Israel, que eles possam morar onde eles estão hoje. O país que foi iniciado, né, em 1948, Israel, ele está sempre enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. Então, isso não é uma coisa nova. Aqui também os cananeus e os amorreus não ficaram felizes com essa novidade. Então, naquele tempo, eles estão entrando num lugar que tem um monte de inimigo lá dentro. A terra prometida não é um lugar de sombra e água fresca, é um lugar para ser conquistado. Então, continua dizendo, naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, quer dizer, de pedra, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Faz de novo, aqui, ó, vai lá e vai circuncida os filhos de Israel. Eu não desisti da minha lei. Eu não desisti do meu padrão. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat Haralote. Quer dizer, Gibeat Haralot significa um monte do prepúcio. É engraçado, né? Mas é um nome que eles dão. Quer dizer, o que eu quero trazer aqui é que os locais na Bíblia, muitas vezes, eles são nomeados de acordo com circunstâncias que aconteceram. Então, aquele monte ganha aquele nome porque era o lugar onde ia ser feita a circuncisão, onde ia ser cortado a carne do prepúcio, a pelezinha do prepúcio. Então, foi esta a razão que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito haviam circuncidado. Então veja bem, os que entraram, e aí metaforicamente falando, a gente poderia estar correlacionando a vida eterna com a entrada na terra prometida, tem um paralelo. Você vê que quem estava circuncidado não entrou. Né? Então, realmente não é a circuncisão, ela não é um passaporte para entrar para a salvação. Nunca foi pregado isso em momento algum por nenhum dentro do judaísmo.
Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais. Ô, gente, existe julgamento, existe juízo. Tem coisas que Deus, às vezes, promete para nós, ou Ele gostaria que a gente fizesse, e quem que vai passar para os nossos filhos poderem fazer? Pela nossa desobediência. Então, essa religião de que tudo é possível, tudo vai dar certo, ó, eu passei 40 anos da minha vida bebendo. É claro que eu não vou poder desfrutar de ver meus filhos crescerem. Eu não, talvez não vou ser uma pessoa que vou ser procurado como avô. A vida tem consequências e as pessoas têm que começar a se lembrar disso. Existe juízo aqui na terra com relação às coisas. Então a gente tem que ser atento naquilo que a gente faz, porque aquilo que o homem semear, como está no Novo Testamento, isso também se fará. Então a religião do tudo bonzinho, do tudo vai dar certo, não existe. Ela não faz não existe na Bíblia, existe na imaginação das pessoas, né? Então, e ele fala o seguinte: porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A esse Josué circuncidou. Qual motivo os homens eram circuncidados? Os homens eram circuncidados porque isso fazia parte. Não existe assim uma explicação, tintim por tintim na Bíblia, por que eles deveriam se circuncidar. Mas existe uma ideia. Veja bem, a circuncisão ela marca uma parte do corpo humano, primeiro que sai a vida, né? Os espermatozoides saem de lá, né? E outra coisa, é um espaço em que deve haver controle. A sexualidade humana não é como a de um cachorro, que a cadela está no cio, o cachorro vai lá e aquilo acontece, né? O relacionamento sexual acontece com uma resposta quase que é, reflexa e que não passa por um critério, que não passa por um relacionamento, por uma conquista, nem por um comprometimento de responsabilidade em relação à prole, né? A sexualidade humana, então, ela tem regras, ela deve ser é, é, o impulso da carne ele tem que ser limitado. Ele tem que ser. O homem deve aprender, o ser humano deve aprender a como controlar, a ter o domínio próprio. Eu não posso simplesmente, eu estou com fome, papai, não, eu posso esperar. Eu posso esperar a comida ficar pronta. Aliás, uma das primeiras coisas, quando eu fiz uma pesquisa sobre a circuncisão, eu perguntei assim, eu perdi o site que eu estava pesquisando, mas eu fiz uma pergunta mais com cunho assim, médico, no sentido assim, eu perguntei qual que era a relação entre circuncisão e performance sexual. Eu perguntei exatamente isso. E aí apareciam pesquisas dizendo que as pessoas, os homens circuncidados, eles inclusive tinham uma resposta sexual com mais tempo de resposta, vamos dizer assim. Eram pessoas menos afobadas no ato sexual, que conseguiam ter mais controle. Então, assim, não existe uma explicação tintim por tintim, mas todas essas coisas nos levam a pensar, puxa vida, como isso é uma coisa que faz bem. Fora as questões de doença e etc e tal, porque a prevenção, inclusive na África, vou terminar nesse ponto, na África, como existe muita pobreza e tal, na época da AIDS, uma das mecanismos que o governo às vezes usava para a prevenção em alguns países, eu não estou me lembrando qual agora, mas na África, em países pobres, era levar a população a circuncidar, porque desta forma o índice de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis era muito menor. Então, a circuncisão
Eu não vou dizer que era por isso que Deus mandou, porque não está escrito na palavra, porque, mas o mais importante é que Deus falou assim: isso é uma aliança entre eu e você. Isso é uma marca no seu corpo de que você me pertence, que você me quer estar comigo. Agora, a marca só, como já falei desde o início, não significa nada se essa marca não estiver dentro do coração, né? Então nós temos que remover do nosso coração, vamos dizer, uma capa, algo que faz o nosso coração ficar duro para a palavra de Deus, tá? Então, essas pessoas, o que é interessante é que, o que aconteceu? Quando eles cruzaram, eles tinham, vou passar para cá, ó, e às vezes eu pulo um pouquinho, ó. Eu vou aumentar essa parte aqui, tá? Vou aumentar essa, aqui, ó. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. Olha, eles estavam lá comendo só maná, 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 maná. De repente eles cruzam e Deus fala: agora você pode comer o fruto da terra. Pode comer, sei lá, qual fruta que eles comeram. O que que eles comeram? Eles comeram alguma coisa que vinha de árvore, sei lá, qual fruto, se tinha, quais eram os frutos. E fala que eles comeram pães asmos, quer dizer, eles tiveram que preparar, do trigo preparar pães, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. Então pensa bem, eles já chegaram e fizeram uma celebração pascal. Mas antes, deixa eu só te falar, muito importante é que eles não poderiam celebrar a Páscoa, né, sem estarem circuncidados. A circuncisão, ela é bom, a circuncisão foi, perdão, eu falei errado. A circuncisão, quando ela aconteceu lá no passado, ela foi um pré-requisito para poder sair, poder comer o Cordeiro Pascal, na época em que foi celebrada a primeira Páscoa, que foi quando que foi a primeira Páscoa? Lá, quando eles foram sair do Egito, que eles comeram o cordeiro, eles tinham que circuncidar antes, senão eles não poderiam comer do cordeiro. Então aqui eles vão celebrar uma Páscoa e o que que eles fazem? Eles fazem a circuncisão, eles ficam lá até eles sararem. Aí Deus nos fala que ele removeu o opróbio, quer dizer, a reprovação, a vergonha que eles tinham no Egito. E aí ele deu ao lugar onde eles estavam o nome de Gilgal, que é um círculo de pedras, que tem a ver com girar e sacudir. Então ali eles estavam no lugar de sacudir, de mudar as coisas. E aí quando eles passam, eles vão, quando eles estão lá em Gilgal, eles comemoram a Páscoa. Aí eles podem comemorar a Páscoa. E depois, eles começam a comer do fruto da terra, e aí cessou o maná. Olha aqui, cessou o maná e não tiveram mais o maná. O maná foi durante o tempo que eles estavam no deserto. Agora eles estavam entrando na terra prometida, e existiam frutas, existiam árvores, existiam muitas coisas, eles não precisavam mais. Então, aí vamos entrar uma história muito interessante, que, na verdade, estando Josué, essa é a história mais importante que nós vamos ver aqui, tá, gente? Estando Josué ao pé de Jericó, que é uma cidade que eles vão conquistar, tá? Ele levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem. Ish. Eu peguei a palavra aqui em hebraico porque para ficar bem claro que no texto original hebraico está escrito homem, ish, tá? Que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele estava olhando aquela pessoa, ele não sabia quem era aquela pessoa. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse Ish? E aí respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Essa resposta, gente, sou príncipe do exército do Senhor, é, é uma frase muito estranha. Ele respondeu com um título que é o príncipe do exército do Senhor, é, um, é uma figura que transita
no mundo angelical, que transita no mundo celestial, entendeu? A pessoa, ele faz parte do exército de Deus, do Deus. Então, ele acabou de chegar. E aí acontece uma outra coisa estranha. Então, Josué se prostrou e Paulo, quer dizer, ele caiu, ele se colocou o rosto lá no chão, tá? Ele se jogou com o rosto em terra e adorou, adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Alguém pergunta se era um anjo. Isso, é exatamente isso que eu queria. Que alguém perguntasse quem é esse ser, quem é essa pessoa? Veja bem, ele era alguém que diferente, né? E aí, só que quando ele. Na verdade, é o seguinte: quando a gente estuda essa palavra Ishtaru, ela pode, tá, significar apenas. Eu não coloquei a tradução aqui, ó, gente, tá, mas em inglês está escrito to bow down, to stop, to stop, to bend over. To bend over é se inclinar, tá? Mas acontece que essa aqui é a raiz da palavra, ó, essas letrinhas aqui, ó, essas duas letrinhas aqui são a raiz da palavra, essas aqui, tá? Eu vou marcá-la de vermelhinho, tudo quanto é coisa aqui. Ela também aparece num outro texto muito interessante. Vou aumentar aqui, ó. Qual o texto interessante? Nos 10 mandamentos. No 10 mandamentos, Deus fala o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Depois ele fala aqui, ó. Vamos colocar bem grande. Não as adorarás. Tistareve. É a mesma palavra, só que aqui é no futuro, tá? E nem as dará culto. É outra palavra diferente, mas essa palavra daqui que a gente está pesquisando, ele fala para não se inclinar para uma imagem, que não é para dar honra a um objeto, essa cultura que muitas pessoas têm, na nossa cultura, existe muitas pessoas que se inclinam a objetos, ou imagens que às vezes elas consideram pessoas que foram marcantes na história, como uma história positiva, mas esse respeito exagerado, ele é indevido a seres humanos. Seres humanos. Então, e o que acontece então? Eu conversei hoje até com a minha professora de hebraico, porque uma outra professora minha tinha falado assim: não, ele só fez uma reverência, ele só se curvou. É verdade que, mas, quer dizer, essa palavra ela está aparecendo sempre no contexto de uma pessoa muito especial, e não é normal. Minha professora de hebraico, inclusive, falou hoje comigo, falou assim: não, a gente não faz isso isso é para Deus. Fazer esse hitstaru, não, tistarev é uma coisa que você não vai fazer para um homem, você faz para Deus. Então, você não vai adorar, você não vai dar uma honra que é para Deus, a uma imagem, assim como você não vai dar uma honra a essa a um homem. Então, que homem seria esse? Então, agora, vamos até atrás de um outro texto na Bíblia. Vamos olhar lá em Gênesis, capítulo 9, uma outra história interessante. É uma história em que já aconteceu há muito tempo, lá atrás, nós estamos voltando lá no Gênesis. Aconteceu o seguinte, que apareceu o Senhor, e aqui eu coloco aqui, ó, o tetragrama,
são as letras do nome sagrado de Deus, que era ele mesmo, saber que esse Senhor aqui é o Yud-Hei-Vav-Hei, ele, o Adonai, a gente fala Adonai, em respeito ao nome dele. Então ele apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Ele fala até que estava quente. Levantou ele os olhos, então Abraão levantou os olhos. De novo aqui, olha, a mesma expressão, olha aqui, ó. Levantou os olhos, olha aqui, ó. Estando Josué de pé, levantou os olhos. Observem, gente. Isso daqui, biblicamente falando, na linguagem bíblica, a gente tem que perceber quando as expressões similares aparecem, significa que os textos estão ligados. Para que ele tinha que falar aqui, ó, levantou ele os olhos, aqui, ó, vou marcar para você. Expressões, quando as mesmas expressões aparecem em textos diferentes, a gente tem que perceber, ó, apareceu essa expressão, esse texto, será que ele está relacionado com outro texto? E aí a gente vai ver. E aí ele falou 3 homens, olha aqui, 3 homens. Opa, homem de novo aparece. Aqui vai estar escrito Anashim, porque está escrito a palavra no plural, tá? Aqui é Ish, tá? Eu falei que era Ish. Aqui, ó, Ish. Aqui, ó, esse é um Ish. Tá? Mas aqui embaixo, aqui, ó, não vou marcar ali não. Ish, aqui é Anashim. É um pouquinho, as duas palavras, só porque essa aqui está no plural, tá, gente? Em pé de frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se. De novo, a palavra que a gente está aqui, ó. Ishtaru. Ishtaru é eles. Ai, peraí. Vou voltar aqui. Ishtaru. Ishtaru é justamente esse verbo de se inclinar de uma forma de adoração. Essa é a verdade, de adoração. E ele se inclinou e disse, Senhor meu, Adonai aqui, né? Se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-te um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então, veja bem, em mais de outro lugar aparece esse homem. Esse homem que aparece nesse texto de Gênesis, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, porque eu não coloquei todo aí. Esse texto que aparece em Gênesis, capítulo 19, né? Que ele aparece aqui, ele é uma pessoa também diferente, esse homem que aparece, porque eram três homens, né? Só que de repente a gente acaba entendendo pelo contexto que 2 desses homens eram os anjos que o Senhor envia até Sodoma e Gomorra para poder salvar Ló. Né? História lá de Sodoma e Gomorra. E um deles era o próprio Senhor, era Yud-Hei-Vav-Hei, era o Adonai. E aí, então, veja bem, eles comem junto com Abraão, né? E diz a Bíblia assim, então veio o Senhor, disse o Senhor a Abraão. Por quê? Porque é o seguinte, ele fala, o Senhor fala para Abraão assim, olha, a sua mulher daqui a 1 ano vai ter um filho. Só que eles eram muito velhos. Sara já tinha 90 anos e Abraão também, 100 anos. Então eles eram muito velhos. Aí o que acontece? A Sara achou aquilo engraçado e aí ela ri. E aí o Senhor fala assim, e o Senhor... Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, esse homem tinha uma possibilidade, uma capacidade de falar o que ia acontecer no futuro, né? E veja bem, então, aquele encontro, esse homem,
como aquele que Josué encontrou, não era um homem comum, não era uma pessoa comum. A gente vê também que é um homem que aparece e luta com Jacó, quando ele também atravessa o Val de Jaboque, ele atravessa, é, é, ele faz uma travessia de um rio também. E quando ele faz essa travessia, vamos ver onde é que está aqui, ó. Ele também, aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ler o que acontece. Levantou-se naquela mesma noite, isso é Jacó, isso é outra história. Vamos sair agora do Abraão, e eu já estou em Jacó. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Então era um riozinho e ele transpôs. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, né? Fez passar tudo que lhe pertencia. Engraçado, mesma coisa. Olha, o Josué passou pelo Jordão. Agora vem Jacó e passa pelo Val do Jaboque, um ribeirinho, ele passou por ele. Que interessante, né? Tem um paralelo, né? Um paralelo entre essas duas histórias. Aí o seguinte, ficando ele só, lutava com ele um homem, Ixi, mais de novo um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, né? Disse este, o homem falou para ele, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Que coisa estranha. Um homem lutando com o outro e eu quero vai cair. Não, não vai se você não me abençoar. Não é uma luta normal. Sabe, ele já está com a coxa atrapalhada e ele não quer parar de lutar com esse homem. Ele também está humilhado ali, né? Jacó já não consegue nem caminhar direito. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então ele fala com ele, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Lutaste com quem? Com Deus. Ele está lutando lá com um homem e o homem diz, você lutou com Deus. Né? Aí depois tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou. Quer dizer, esse homem, esse ser, ele sabe né, que numa situação sabia o futuro. Aqui ele está lutando e ele é a pessoa que vai abençoar o outro. Quer dizer, então é um homem que está numa posição superior, porque o que está acima que abençoa o que está, né, inferior. E aí, olha o que ele fala. Naquele lugar, né, porque aí esse homem, ou esse ser, né, diferente, esse misterioso, que não falou o nome, fala assim, naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus, Elohim, face a face, e a minha vida foi salva. Então, existem várias situações no Antigo Testamento em que há a aparição de um ser que é descrito como um homem, mas que circula no universo, vamos dizer, angelical, que tem uma sabedoria que transcende. Então, o que a gente pode construir? A gente pode imaginar e entender que é o próprio Jesus, o próprio Yeshua. Isso, antes dele ter vindo em carne, ele já existia. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então o Messias, ele existe no passado, no presente, no futuro, porque ele é o primeiro, ele é o último, né? Ele era e será.
e ele existe em mais de uma dimensão. Então, essas histórias, né, e nos mostram que, é, voltando na Paraxá, né, nós voltamos na Paraxá, é uma Paraxá que mostra uma correlação forte entre o Messias, o que acontece com o Messias no deserto e o povo dele. Existe uma identificação entre o Messias e o próprio povo dele, a primeira coisa. A segunda coisa, existe a circuncisão do coração, é uma coisa necessária, e a circuncisão que veio na carne é um sinal de aliança com Deus e que não compete com a circuncisão do coração, mas completa. Eu quero terminar mostrando um último detalhe aqui dessa paraxá, que fala o seguinte, vamos ler só aqui o final. Ponde, pois, essas minhas palavras, eu estou lendo no 11:18, tá? Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão. E a gente vê o tefilim que os homens colocam no braço, né? E na mão. Então, ataias por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os seus olhos. Vocês conhecem aquela caixinha que é colocada aqui entre os olhos, com ali escrito a palavra de Deus. Dentro tem uma caixinha escrito Shema. Então, essa coisa que parece meio esquisita, está escrita aqui na Bíblia. Está escrita. Então, veja bem, é a circuncisão do coração, mas que você vai colocar minhas palavras no vosso coração, na vossa alma. Só que você vai atar na vossa mão e frente aos olhos também. Quer dizer, aquilo que a gente faz do lado de fora, os sinais que Deus pede que a gente faça do lado de fora, eles confirmam devem confirmar o que está no lado de dentro. E, de alguma forma, nos ajuda a organizar as coisas que o Senhor quer que a gente faça dentro da gente, né? Se eu saio na rua com uma camiseta escrita uma mensagem, por exemplo, estou aqui para ajudar, me peçam ajuda, eu tenho que tá escrito na minha camiseta isso. Estou aqui para ajudar, podem me pedir ajuda. Então, eu estou dizendo para as pessoas, se as pessoas me pedirem ajuda, está escrito na minha camiseta, eu tenho que corresponder àquilo que está escrito na minha camiseta. Então, da mesma forma, as coisas externas que Deus pede para a gente fazer, como colocar no feixe dos nossos olhos, é uma tradição, isso foi reinterpretado como uma tradição, né? Os homens é que fazem isso, enrolar o tefilim também é uma tradição para os homens. Essas coisas externas, elas afetam como que se você sair na rua com um enrolado tefilim, com talit, com uma roupa, as pessoas vão esperar de você um comportamento correto, né? Então, elas ajudam a gente a modular o nosso próprio comportamento. E então, por isso, Deus, que de forma, vamos dizer, didática, está falando sobre isso. E depois ele fala assim, ensinando-as aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Então, só faltou dizer aqui, fazendo live, né? Porque a gente, o Senhor está falando o seguinte, que a gente tem que estar enchendo o dia inteiro das coisas da palavra dele. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão o tempo todo se nutrindo, seja de notícia, é óbvio que a gente vai assistir o noticiário, é óbvio que a gente vai ver o que está acontecendo no mundo, é óbvio que a gente vai ler um livro de história, é óbvio que a gente vai tomar um picolé na praia, mas às vezes a gente está se nutrindo no dia a dia,
no café da manhã, no almoço, no jantar, na hora que a gente levanta, na hora que deita, na hora que a gente anda, está se nutrindo do quê? De notícias ruins. E então, assim, vamos ficar sabendo das notícias, não sejamos pessoas alienadas, porém, quanto mais o mundo é ruim, mais a nossa luz tem que brilhar. Mais nós temos que estar nutridos da palavra de Deus, tá? Então, e outra coisa, depois ele fala assim: escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Então, assim, é muito interessante, eu só queria fazer um comentáriozinho, como que a Bíblia, né, quando Deus desce com as tábuas escritas pelo próprio letra de Deus, como que você vê a importância da escrita? E nessa minha aula, né, vocês viram que eu peguei as palavras, eu fiz, mostrei para vocês as letras, porque o que importa, inclusive, é o original, né? E como que a Bíblia, ela precisa ser entendida no seu formato escrito, e como que Deus formou um povo que as coisas básicas que ele tinha que fazer é escrever, ele tinha que escrever até na porta. Então, gente, vamos buscar também nos desenvolver. Um povo que escreve é um povo que se aprimora, desenvolve o seu próprio intelecto. Então, tem gente precisando de começar a estudar inglês, tem gente precisando de começar a estudar hebraico, tem gente começando a precisar começar a estudar a Bíblia, mas tudo isso, gente, são coisas importantíssimas. É, a terra prometida era uma terra que mana leite e mel, mas tinha que ser conquistada. Então, e essa é uma caminhada também. Essa também é uma metáfora para a nossa vida, para a nossa caminhada, né? Deus, quando é necessário, ele vai nos dar um maná sobrenatural, mas quando a gente entra num local em que a gente pode pegar as frutas da terra, o que tem lá na terra, ele não vai continuar dando maná para a gente. E a gente tem que saber caminhar naquilo que ele está nos propondo. Então, se houver mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta no chat agora, eu posso responder para a gente já ir terminando o nosso horário, né? Faltam 2 minutos para a gente terminar. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer nosso encontro hoje. Vai ficar aí gravado e assistam, nutram-se e se alimentem da palavra de Deus, porque não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, né? Então agradeço a todos e me despeço aqui. Até logo.